Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. A aula de hoje a gente vai falar sobre restrições não lineares gerais e as famosas condições KKT. Ok? Então, tem bastante teoria na aula de hoje, então se prepara. Então, a gente está trabalhando com o problema de minimizar uma função f de x e a maneira que a gente vai escrever as restrições gerais são olhando para duas funções, uma de igualdade e uma de desigualdade, tá? Bom, aqui eu vou usar g de x. Eu particularmente gosto de escrever de um jeito um pouquinho diferente, tipo qtest, né, como você já viu algumas vezes, mas essa maneira de escrever vai ser interessante para a gente, para ficar tudo um pouco mais claro. E esse tipo de problema, ele tem aquela mesma ideia de você ter restrições de igualdade e desigualdade, que agora você tem um lado e uma parte de dentro, e restrições de igualdade que fazem sobre esta coisa. Então, restrições de desigualdade, por exemplo, se você tem duas restrições de desigualdade assim, se toda uma região interna em geral, ok? Quando que as restrições de igualdade são em geral um pouco mais restritivas, tá? Então, a nossa pergunta é, se eu tenho um ponto que é um minimizador, por exemplo, esse cara aqui, vem andando e o menor valor é esse ponto, como é que eu vou caracterizar ele, certo? E para poder começar a falar disso, a gente vai ter que começar redefinindo algumas coisas. Primeira delas que antes a gente estava falando de um ponto que passava uma curva que passava num ponto, mas agora como a gente tem quinas, né, a gente não vai ter a função continuamente diferenciável, ou melhor, mesmo que a gente tenha as funções continuamente diferenciáveis, a gente vai ter quinas, então a gente vai falar de funções de curvas que saem do ponto. Então, uma curva sai de x e é factível. Vamos colocar x factível e é factível se eu estou usando R, né? R de 0 a epsilon no Rn no ponto 0 ela vale x. Então, se ela é uma função que está valendo do 0 até um epsilon e no ponto 0 ela vale x. Ok? Também é importante a gente falar sobre a diferenciabilidade. A gente vai se importar com curvas diferenciáveis, tá? Então eu vou estar olhando para uma curva C1, uma curva suave, só que no zero ela não tem como ser diferenciável de maneira tradicional, né? Então eu vou escrever mesmo assim R' de zero como sendo a derivada, quando t tende a zero, pela direita, de R de t menos R. É o limite, eu falei a derivada, mas é o limite. Isso aqui é um R. Tá? Então, ou seja, eu estou olhando para a derivada direcional. Então, mais, não t. Ok? E aí eu vou falar que ela é curva suave da mesma maneira. Ok? Então, eu vou falar uma curva factível a partir do ponto x ou para o ponto x. Igual está falando de curva antes, então não sofram. E aí a gente vai olhar para uma situação tipo a de cima, falando de curvas que saem do ponto e a derivada nesses pontos. Então, o conjunto t de x, por exemplo, ele vai ser dado por todos os valores v, tal que existe uma r diferenciável com r de 0 igual a x e r' de 0 igual a v. Ou seja, é quase a mesma definição, só que agora, em vez de ser uma curva que passe no ponto, é uma curva que sai do ponto, tá bom? Então, num exemplo, a gente tem aqui, você pegar esse ponto amarelo aqui, por exemplo, qualquer direção que você consegue, que você está olhando nesse plano, você consegue sair. Então, tudo isso daqui
pertence ao T, tá? Qualquer coisa ali ao redor pertence ao T. Você tem toda a região pertence ao T. Se você estiver em cima dessa borda aqui, você consegue sair tangente para cá, você consegue sair tangente para cá. Você tem toda essa região pertencente ao T. Se você estiver num ponto tipo essa quina aqui, você tem aqui tangente saindo, você tem aqui tangente saindo e tudo isso daqui. Beleza? Essas são as situações que a gente tem, por exemplo, né, falando aqui. E esse é o cone tangente que a gente tinha definido. E aí, a nova pessoa que a gente vai definir é a pessoa que a gente quer trabalhar, que a gente tinha chamado de cone linearizado antes. E era um plano linearizado também, mas agora vai ser um cone. Então, a minha ideia geral é que eu consiga representar esses conjuntos desenhados usando propriedades da minha derivada dessas curvas. Então, se essa daqui é a minha função g1 de x igual a zero, toda a parte para baixo dela aqui, né, é g1 de x menor ou igual a zero, o meu gradiente vai ser alguma coisa para cima, análogo para essa daqui, se toda essa parte de dentro que me interessa, meu gradiente é uma coisa para fora. Como é que eu uso esses gradientes para poder falar da função, tá bom? Localmente, pelo menos, tá? O que é interessante aqui que eu posso olhar? Vou pegar um desses pontos, vou pegar um ponto diferente. Estou nesse ponto. Localmente, para representar essa curva, eu estou olhando para todo mundo que está do lado de lá do meu gradiente. Em cima de uma quina, tipo a que eu fiz aqui, eu tenho aqui... Nossa, que desenho horrível. Eu tenho aqui tangente com o gradiente da G2 aqui e aqui com o gradiente da G1, ou seja, todo mundo para lá dos gradientes da G1 e da G2. Ou, traduzindo, eu estou olhando para o semiplano dado pela curva tangente, certo? Então, quem que vai ser meu conjunto, meu cone linearizado? Ele vai depender das restrições ativas, então volta aquela definição de restrições ativas, certo? E vai olhar para o gradiente de cada uma delas e ver que ela está para o lado de lá, ou seja, mais que 90 graus, ou seja, produto interno negativo ou zero. É o conjunto f de x igual a todas as direções v, tais que a jacobiana de... Aqui eu vou escrever a jacobiana de c de x vezes v é zero. Tá? Então aqui é o que já tinha antes, todas as restrições de igualdade. E o produto interno dessa restrição GI com meu V é menor ou igual a zero para qualquer I pertencente a A. Tinha travado o tablet, então voltamos. Com A de x, sendo os índices... Aqui eu deveria colocar, enfim, da intersecção para ser exato. Mas sendo os índices, eu vou colocar AI aqui. Os índices tais que GI de X. Vamos colocar AG. Aí são só as ativas da G. GI de X é zero. Pronto. Ok? Essa notação de restrição ativa é sempre um inferninho, tá? Mas a gente se acostuma com ela. A gente está falando do cone linearizado, são essas pessoas que estão para esse lado de dentro no ponto atual. Beleza? Bom, idealmente a gente quer que os dois sejam iguais, e aí vem de novo a definição de regular. X é regular se o conjunto dado pelos gradientes de C
aqui é M. E os gradientes da G ativos é linearmente independente. Ok? O que eu estou escrevendo linear se a gente usa LI? Linearmente independente. É a mesma coisa, só que agora a gente está olhando para as restrições, para os gradientes das restrições de igualdade e das desigualdades ativas. Ou, resumindo, para o que estiver valendo naquele ponto atual. Okay? Com regularidade, a gente tem que o conjunto do cone linearizado é igual ao conjunto do cone tangente, ok? E aí a gente pode fazer as coisas que a gente quer fazer, que é escrever as condições de otimalidade olhando para o núcleo, ou essencialmente para as derivadas jacobianas das restrições, tá? Bom, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer baseado em olhar para tudo que a gente viu antes e chutar, tá? Se a gente olhar para tudo que a gente viu e chutar, a gente já tem noção. E de novo vale aquilo, se eu estou no ponto e olho só para as restrições ativas, eu posso esquecer o resto, tá bom? Ponto é regular, eu olho para as restrições ativas e esqueço o resto. E aí eu só tenho que me preocupar com a questão dos sinais dos multiplicadores, tá? Então, eu vou desenhar de novo. Você está numa situação dessa, por exemplo, você está para dentro, você tem G1 de x igual a 0 aqui, você tem isso daqui, o gradiente da função está para cá, o gradiente da restrição está para cá. Você tem que falar que os dois, se você somar, essencialmente eles têm que ser zero, ok? Obviamente tem uma combinação para fazer, mas é uma combinação positiva dos dois. Ou o gradiente é o oposto do gradiente da G1, então quer dizer que o sinal da combinação tem que ser de acordo com essa informação. E aí, enfim, você pode colocar os dois do mesmo lado, o gradiente de um lado e as restrições do outro lado, mas a gente já sabe como funciona. Bom, vamos fazer o teorema. E aí as condições de otimalidade são as condições, são chamadas de condições de Karush-Tucker ou KKT, são as condições KKT. E muitas vezes a gente chama as outras condições todas de KKT, tá? São as condições de primeira ordem, tá? As condições KKT. E as condições KKT são que se x estrela factível é minimizador local de f em ômega, x estrela é regular e valendo com a diferenciabilidade que for necessária, então existem y estrela no Rm. Inclusive aqui eu não falei, eu vou fazer uma coisa aqui que é voltar lá em cima e falar que C pertence ao Rm. Eu falei da última vez, mas possivelmente para você faz tempo que eu falei isso. Então deixa eu reescrever. E esse pertence ao Rp, tudo bem? Então vamos lá, agora sim. Então existe um y estrela pertencente ao Rm. E aí normalmente o que a gente faz a gente usa lambda e mi, dependendo do livro, tá? Ou a gente usa um y só com tudo. Aqui eu vou usar y e z, porque sim. Então estou usando esses dois, existem esses caras tais que aí a condição que a gente já esperava, que o gradiente mais a jacobiana transposta y mais a jacobiana de G, falta uma estrela,
transposta Z é 0. Vale, obviamente, ele ser factível, porque já estava escrito isso. Vale a complementaridade, então não posso ter o Z positivo se eu tiver com uma restrição ativa, não ativa, quer dizer. Então, ou Z é 0 ou o G é 0, correspondente. Então, você escreve ZI, GI, inclusive o G está aqui gigante, eu já sei o espaço que ele vai tomar. ZI estrela GI é 0, para ir de 1 a P. E a última pessoa que você precisa ver, que é o motivo pelo qual a gente faz todo o desenho lá em cima, é quais são os sinais de Z. E a gente já viu que eles estando do mesmo lado, um está para cima, o outro está para baixo, então é uma combinação positiva dos dois. Então o Z estrela tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Essas são as condições KKT, famosas condições KKT. Se você não tiver restrições de desigualdade, você só remove a parte que tem G e Z e acabou. Beleza? E aí você tem as condições KKT para igualdade. E a gente fala, inclusive, às vezes só isso, condições KKT para igualdade. Fantástico. Muito felizes de estarmos aí. Não demonstramos isso ainda, isso vai ser uma aula separada, possivelmente. Apesar de não ser tão difícil, envolve conceitos um pouco mais avançados, então vai ser uma aula separada para falar disso. Agora a gente fala das condições de segunda ordem. Para poder falar das condições de segunda ordem, a gente precisa definir mais um cone. E esse cone agora leva em conta as restrições e os multiplicadores nas restrições, tá? Essencialmente a gente está olhando para as restrições ativas de novo. Então, assim, olhando quando é ativo, quando não é ativo. Tudo fica mais complicado, então não tem desigualdade, né? Então, vamos lá. O cone crítico em x estrela, y estrela, é o cone xy dado por todo W, todo V, vamos a V, que esteja no cone linearizado e que, além dele já estar lá e já valer aquela questão dele fazer um produto interno com as restrições de igualdade ser 0 e com as de desigualdade ele ser menor ou igual a 0, eu vou querer que ele tenha um produto interno com as restrições de desigualdade igual a 0 se o meu y, aqui eu coloquei y, mas a gente está usando z para falar dele, então vou usar z. Se o meu zi for maior que 0, ok? Então, se é importante, se essa restrição é importante, eu vou... E aqui, obviamente, eu preciso... eu não preciso falar que ela é ativa porque ela já está ativa, digamos assim, né? Se o meu ZI é maior que 0, o meu GI tem que ser 0. Então, o que eu estou falando é que se eu estou nessa restrição que ela é ativa e o meu ZI é positivo, eu tenho que ser esse produto interno ser 0. E aí você está percebendo que eu estou falando do caso de GI 0 e ZI maior que 0. Isso quer dizer que sobra um caso, que é o GI 0 e o ZI 0 também. Tá? Então, que situação é essa onde o GI de x é 0 e o ZI é 0? Certo? Qual que é a situação onde isso acontece? Você pode ter uma restrição aqui. Vamos lá, aqui é G1 de x igual a 0. E ela não é relevante para o seu gradiente, porque, por exemplo, eu começo aqui e minha função aumenta a partir daqui. Então, meu gradiente já é 0. Então, meu ZI é 0. Ele não ajuda em nada. Tá? Uma situação que você pode ter é essa daí. Uma outra situação é, suponha que você tem um minimizador aqui. Tá? Note que nesse caso aqui em cima, o seu gradiente é este, mas o gradiente da função é o 0.
Outra situação, você tem uma restrição aqui, vamos dar mais espaço. Tem uma restrição aqui, uma restrição aqui. Aí você tem neste ponto aqui, calma que eu vou conseguir fazer. Meu Deus, que difícil. Eu vou fazer o desenho. Isso. Aí eu vou e refaço a restrição. Mais fácil. Então aqui, nesse ponto, a minha restrição, meu gradiente está para cá, tá? E a minha restrição está com gradiente, eu vou desenhar de outra cor para visualizar, para cá. A restrição 1 tem o gradiente para cá, tá? Não precisa ser ortogonal, só tá para cima da G1 e aqui da G2. Então, se você olhar a combinação que eu vou fazer, só o gradiente da G2 é usado, tá? Então, eu vou ter uma coisa assim. O gradiente da F mais o gradiente da G1 vezes 0, mais o gradiente da G2 vezes o meu Z2 igual a 0. Esse Z2 tem que ser positivo para que ele equilibre com o gradiente e zere. Mas o G1 ele não está ajudando em nada, então eu tenho que multiplicar ele por 0. Então eu tenho essas situações aí, onde eu posso ter a restrição de complementaridade com os dois valores sendo 0. Essa situação, inclusive, é horrível, tá? E por conta disso a gente define uma situação que é em x estrela, z estrela, vale a complementaridade estrita se o GI de x estrela, ZI é 0, mas um deles é positivo. Mas um deles é positivo. E isso quer dizer, eu tenho a complementaridade valendo, mas ela é estrita. Isso quer dizer, um deles é 0, não os dois ao mesmo tempo. Beleza? Então, a gente está olhando para a situação, está excluindo essencialmente esses pontos. A gente está olhando aqui em cima, tá? Olhando para os pontos onde isso não está valendo e está focando nos pontos onde está valendo a complementaridade estrita e acrescentando uma restrição a mais desses pontos aí, olhando para esse cone crítico. Muitos algoritmos precisam da complementaridade estrita para eles funcionarem bem, tá? Às vezes eles até rodam, mas para convergir de verdade, ou pelo menos uma velocidade decente, precisa da complementaridade estrita. E aí, com essa definição, a gente pode falar do teorema, que é condições necessárias de segunda ordem, que se x estrela ômega é regular e minimizador local de f em ômega, então existe y estrela e z estrela de tamanhos que a gente já conhece, tais que vale KKT, não vou reescrever tudo aquilo, e vale também que o produto interno da hessiana da lagrangiana é maior ou igual a 0 para qualquer direção no cone crítico. Okay? Quem que é esse L de XYZ? É a lagrangiana do problema novo, onde L é a função mais o produto interno com as restrições de igualdade mais o produto interno com as restrições de desigualdade. É a lagrangiana do problema. Então, como eu falei na aula passada ou retrasada, ou a outra que eu já não lembro mais, a lagrangiana é do problema, então ela varia. E aqui a gente tem a lagrangiana geral, a lagrangiana problema. E a gente tem a lagrangiana geral das restrições.
É a mesma coisa, a diferença é que a gente vai usar, na hora que for colocar os gradientes, a gente vai usar o sinal do multiplicador também. Beleza? Então o que eu estou falando é igual a todas as situações anteriores, eu vou olhar para o núcleo das restrições, tá? Mas eu tenho uma situação mais para me preocupar, que é eu tenho que olhar para a direção certa quando eu tenho restrições onde não vale a complementaridade estrita. Beleza? É isso que a gente está fazendo. Então, se você for olhar os cones todos, vamos tentar desenhar esses cones, tá? Então, na situação lá em cima a gente já desenhou. Aqui, quais são os cones? Qualquer cone, qualquer direção que você pegar, você consegue sair aqui até este tanto. Beleza? Inclusive aqui eu coloquei gradiente da F, era gradiente da G. Você viu e nem falou nada, né? Aqui você tem o cone factível, que é igual ao cone tangente. E a gente tem nesse caso que a minha restrição ela está dando exatamente o cara. A gente tem o y correspondente aí seria 0. Então eu teria, vamos escrever aqui, o y1, y não, z, o z1 aqui nesse caso seria 0, porque eu não tenho nenhuma contribuição desse gradiente. Então meu cone crítico não ia ter variação, eu não ia ter aquela segunda parte do zi positivo, ele é igual também. Nesse z estrela, pelo menos, valendo isso daí. Nesse segundo caso, desse ponto que eu estou aqui, eu consigo sair para qualquer uma dessas direções, tá? Só que o meu Z1, ele não tem contribuição, e o meu Z2, ele tem contribuição. Então eu não vou olhar simplesmente para eu não vou olhar para todo esse conjunto roxo. Para o meu Z2, eu vou me limitar ao que tiver no núcleo dele, não todo o lado de cima. Então, meu cone crítico ele fala, você tem que estar em cima desta região. Vou colocar aqui de cor laranja lima. Aqui. Este é o cone. Beleza? Tá, a gente está olhando só para esse ponto. Por quê? Do gradiente 1 é todo mundo que estiver para baixo dele, certo? Maior que 90 graus. E do G2 é todo mundo que estiver no núcleo desse cara, tá? No linearizado dele, tá? Então eu tô olhando só para esse segmento aí dentro. Interessante, né? Diferente, saboroso. E essa é a segunda condição de segunda ordem. Por fim, a condição suficiente de segunda ordem é exatamente o que você esperaria se x como é que eu vou escrever isso? Se sejam, vai ser mais interessante. Eu tenho uma galera agora. Seja estrela, y estrela e z estrela, tais que satisfazem KKT. E a gente tem a lagrangiana envolvida nessa desigualdade. Estritamente positivo para qualquer V no cone crítico, sem considerar o zero. Então, x estrela é minimizador local estrito. Beleza? Então é a mesma ideia, a gente agora está olhando para esse ano definido positiva num espaço aí. É quase sempre a mesma coisa. A diferença é que quando a gente mudou para desigualdades, a gente teve que se preocupar agora com esse cone crítico e antes a gente estava feliz com o que tinha. Tá?
Isso encerra a nossa teoria básica de otimização. Tá? Existem várias coisas que a gente pode discutir sobre a teoria que a gente não falou aqui. A gente não fez a demonstração ainda de como chegar nessas condições KKT, tudo bem? Elas já não eram mais tão simples como nos casos com restrições lineares ou sem restrições. Tem um pouco mais de informação para ser usado. E, no entanto, e você tem outras coisas também, além dessa demonstração, que eu acho que a principal delas seria dualidade, que a gente não comentou aqui. Tá? Que é um assunto também um pouco mais avançado, principalmente no caso não linear. A gente não vai tocar nele agora. A gente pode fazer vários métodos ainda, existem várias coisas que podem ser discutidas, existem generalizações dos métodos para os casos com restrições de desigualdade. Existem métodos que são para casos de desigualdade desde o começo, então a gente tem várias situações, várias coisas avançadas e tem vários tipos de problemas que a gente não abordou diretamente aqui, que são assuntos dessa grande área chamada otimização. O que a gente viu aqui é só um pedacinho, tá? É só o que a gente pode chamar da otimização 1. É onde encerra uma parte das disciplinas, tá? Então, só para entrar em detalhes breves sobre os métodos, não vou fazer nenhum deles aqui, inclusive, mas a ideia principal continua valendo, tá? Você tem um espaço que você vai fazer, que você tem busca, e você tem que verificar se você está bom no ponto ou não. Você vai usar função de mérito, ou você vai usar filtro, e você vai usar busca linear, você vai usar região de confiança. Alguma dessas coisas continua valendo tudo. No caso de desigualdade, a gente tem a possibilidade de fazer buscas internas, tá? Diferente do caso de igualdades, porque agora a gente está num conjunto assim, por exemplo. A gente pode forçar nosso ponto a ficar sempre aqui dentro desse conjunto. É uma coisa possível de se fazer. Então, existem métodos que fazem isso. Tá? Se você tem g de x menor ou igual a zero, você pode ir lá e aplicar menos ln de menos g de x. E aí você está trabalhando com média de pontos interiores, tá? Somatório. Trabalhando com média de pontos interiores aqui, você sempre dentro do conjunto, é uma maneira de você lidar com isso. Obviamente, você pode fazer a maneira mais divertida. Você criar variáveis de folga, tá? No caso, eu quero que essas variáveis sejam maiores ou iguais a zero, então elas precisam ser iguais a menos g de x. Então, eu vou somar s igual a zero e s maior ou igual a zero. Beleza? É uma situação muito comum de fazer também, e aí você tem problemas de igualdade e caixa. E tem vários métodos que são interessantes de abordar dessa maneira, onde você tem igualdade e caixa. É muito mais fácil de lidar com várias desses problemas de sinal dos multiplicadores e cone crítico e tudo mais, tá? Obviamente, algumas coisas não funcionam tão bem quanto você ignora que você tem desigualdades. Então, tem sempre um drawback aí. Ok? Então é isso para o nosso principal. Fique ligado para mais vídeos de otimização não linear. Com certeza a gente vai falar mais. Tem mais vídeos vindo por aí. Mas eu vou carimbar que aqui está o final de uma grande parte do assunto. Para você, pelo menos, colocar um checklist lá e falar assim: opa, cheguei no final do livro, pelo menos, da Ana, tá? Inclusive, lembrando, a gente estava seguindo o livro da Ana. A gente seguiu o livro da Ana quase que 100% da maneira que é feito lá. Algumas situações a gente fez muito diferente, mas a ideia toda é a mesma. Lá tinha 14 capítulos e a gente fez 26 aulas, ok? Mais ou menos uma média de uns 2 a 3 aulas por assunto. Alguns assuntos eu estendi bastante e outros saíram em uma aula só. Espero que você tenha gostado dessa jornada e fique ligado que a gente não vai embora, a gente vai falar sobre otimização nesse canal com certeza mais vezes, ok? Deixe um comentário o que você gostaria de ver a seguir. Se você vai fazer alguma disciplina, me avisa para eu saber o que você está buscando, o que é interessante para você de otimização. E a gente se vê por aí.
abraço, se inscreve no canal, deixa um like e até mais tarde.